Apertem os cintos, relaxem a mente e o paladar, vocês nunca mais vão olhar para o seu prato do mesmo jeito. Hoje vou levá-los a uma viagem pela estranha origem do mundo comestível. Aquele que a gente mastiga, que a gente corta, que a gente mistura, aquele que a gente colhe, que a gente morde, que a gente cozinha, aquele que faz com que a gente fique de pé e que a gente sente à mesa. No episódio anterior, eu falei para vocês sobre as frutas. Hoje, vamos descer um andar, colocar as mãos na terra e o nariz nos legumes. Se eu não cometer muitos erros, depois deste episódio, vocês não verão mais a comida da mesma forma. Porque as formas, tamanhos, aspectos e até o sabor do que comemos mudaram muito. Para convencê-los do abismo, muitas vezes gigantesco, que separa os vegetais domesticados dos nossos pratos de sua forma selvagem, algumas imagens valem mais do que 1000 palavras. Isto aqui é um pepino de hoje, e aqui está sua forma selvagem. Isto aqui é uma cenoura criada pelos humanos, e aqui está a espécie de onde ela veio. Isto aqui é a forma do abacate como conhecemos, e aqui está como ele era originalmente. Mas afinal, o que é isso? Um legume, folha, raiz ou só uma palavra vaga que cortamos em rodelas sem entender direito? Legume, antigamente, isso queria dizer alguma coisa. Era claro, era latim, era legumene. Legumene significa a vagem. Os legumes são, portanto, frutos, ou seja, a transformação de uma flor fecundada que carrega as sementes. De uma grande família que chamamos de leguminosas, onde encontramos ervilhas, feijões, lentilhas, mas também glicínias, acácias, flamboyants e ainda o feijão, paternoster, uma das plantas mais tóxicas do mundo, que é usada para fazer colares muito bonitos e belos brincos. Os ingleses, por sua vez, não mudaram de lógica, nem de vocabulário. Para eles, um feijão gigante é um legume e um tomate rechonchudo não é. Mas em francês, a palavra mudou de sentido. O termo legume se tornou uma palavra vaga, que designa aquilo que se colhe com as mãos, o que se cozinha em uma panela e que, portanto, cresce no chamado potager, para, finalmente, se tornar o conjunto de plantas nas quais temos vontade de colocar sal. E essas plantas podem ser frutas. Porque sim, as abobrinhas, os pepinos, as berinjelas, os pimentões e muitos outros são frutas. Da mesma forma que podem ser folhas, flores, caules, tubérculos e até cogumelos que nem sequer são plantas. Ok, parece complicado, mas fique, pois a verdadeira epopeia que quero te mostrar não está nas palavras. Você vai perceber que, ao sentar à mesa diariamente, contempla uma história maluca. Pessoalmente, quando eu realmente quero ficar mais saudável, eu recorro às alfaces. Agradecendo aos nossos ancestrais por terem enxergado todo o seu potencial de seus ancestrais selvagens, aqui está a Lactuca seriola, essa planta selvagem da família dos dentes de leão, que é encontrada do norte da África até a Sibéria. Você com certeza já a viu cruzando as calçadas, onde ela cresce espontaneamente entre as placas de concreto, e provavelmente nunca pensou em comê-la. No entanto, a Lactuca seriola é muito provavelmente a ancestral de todas as alfaces. Então, como passamos disso para isso? Bem, de maneira surpreendente, essa planta foi domesticada no Egito há cerca de 4.500 anos, inicialmente por suas sementes, que diziam ser afrodisíacas. Naquela época, as folhas ainda eram amargas e ninguém as comia. E foi ao longo dos séculos seguintes, na Grécia e na Roma Antiga, que Lactuca seriola foi gradualmente se tornando Lactuca sativa. À medida que se colhia a espécie antes da floração, selecionando as variedades de folhas largas, macias e crocantes. Aliás, é curioso notar que as origens profundas das nossas saladas ficam mais evidentes, se deixarmos que floresçam para colher suas sementes, já que uma alface moderna em flor fica assim. Hoje em dia, existem 2.160 variedades diferentes de alface em todo o mundo, muitas das quais foram desenvolvidas recentemente. Para enfrentar as doenças e pragas que atingem as grandes plantações em monocultura, em 2022, a humanidade produziu 27 milhões de tomates, o peso de 2.600 torres. Eiffel, o que é, convenhamos, um belo feito. Para uma erva daninha, mas uma alface sozinha é meio triste para dar um toque de cor, nada melhor do que um tomate. E se for a estação, não hesite em colocar bastante, porque em peso,
No mundo todo, produzimos 7 vezes mais tomates do que alfaces, ou seja, 186 milhões de toneladas. E quer você chame isso de legume ou de fruta, uma coisa é certa: o tomate não vem da Itália. Mas, como muitas outras plantas comestíveis, ele vem do México e, de forma mais ampla, do Novo Mundo. Como várias plantas comestíveis domesticadas, o tomate selvagem é tóxico. As folhas e raízes dos tomates atuais também continuam tóxicas. Solanum lycopersicum é, como o nome indica, uma solanácea, uma família conhecida por sua toxicidade, principalmente devido aos alcaloides que produz e que servem como mecanismo de defesa contra os herbívoros. Por razões estranhas, seres humanos decidiram transportar essa planta, então não comestível, por várias gerações, não centenas de quilômetros, mas milhares. Regiões andinas, onde ela crescia naturalmente, até o sul do México, onde seria domesticada para se tornar realmente comestível. Quando chegou à Europa no século XVI, os cozinheiros do velho continente desconfiaram dela. Tanto que os pés de tomate servem primeiro como plantas ornamentais, e é verdade que são bonitos. Assim, ao contrário do feijão, é preciso esperar 2 séculos para que os tomates sejam consumidos no sul da Itália. Primeiro na forma de molho cozido lentamente, nunca se sabe, antes de invadir toda a culinária mediterrânea, depois mundial, seja cozido ou cru, à distância. A berinjela, assim como o tomate, mas também a datura, a beladona, a mandrágora ou o tabaco, é uma solanácea. Embora seja consumida há séculos no Oriente Médio e há milênios na região situada no centro da Índia e no sul da China, onde foi domesticada quando chegou à Europa, no final da Idade Média, ela não inspirava confiança. Por razões semelhantes ao tomate, ela também era cultivada inicialmente só como ornamento, não para ratatouille. Se você quer colocar cor nos seus pratos, pode apostar nas cores da cenoura, ainda mais porque na cenoura tudo é comestível. Você pode, por exemplo, bater as folhas com alho, azeite de oliva e amêndoas para fazer um pesto econômico. A planta, como a alface, foi domesticada na Ásia Central por meio das sementes. No início do primeiro milênio antes da nossa era, ela era usada como aromática e planta medicinal. Nessa época, a raiz se parecia com isso. E então, as raízes maiores e menos fibrosas foram selecionadas e domesticadas nas regiões do norte do Irã, do Iraque e do atual Afeganistão, até chegar a isso. Na Idade Média, predominava na Europa a cenoura branca ou amarela. E só no século XVIII que a cenoura laranja, mais suave e doce, foi desenvolvida e produzida em massa e difundida pelos holandeses. Hoje em dia, ela praticamente substituiu todas as outras antigas variedades coloridas. Ao contrário do alho poró, cujo ancestral Allium ampelophrasum, também chamado de alho poró perpétuo, ainda é consumido hoje em dia, principalmente por seus bulbos. Nos grandes restaurantes, o alho poró que você encontra no supermercado foi domesticado muito cedo, na região do Crescente Fértil, onde até encontramos vestígios dele naquilo que são consideradas as receitas de culinária mais antigas que chegaram até nós. Um conjunto de 3 tábuas mesopotâmicas, escritas em escrita cuneiforme, é datado de 1700 a.C. O alho poró, assim como seus primos cebola e alho, que foram domesticados mais a leste, na Ásia Central. Mas também a cebolinha pertencem todos à família dos Allium, que produzem essas flores magníficas, agrupadas em umbelas. Todos foram domesticados separadamente a partir de espécies selvagens distintas de Allium. O mesmo não acontece com Brassicaleaceae, mais conhecido como repolho. Todos eles descendem de uma única família de espécies selvagens, cuja extraordinária plasticidade genética permitiu o surgimento de variedades absolutamente espetaculares. Todos os repolhos consumidos hoje vêm dessa planta selvagem, que é relativamente comum nas regiões costeiras do sul e do oeste do continente europeu. Sim, da mesma forma que todos os cães são variedades recentes do lobo, todos os repolhos são variedades de Brassica aleacea. Na antiguidade, a couve foi o primeiro repolho domesticado, atualmente chamada de couve calê.
ela chegou ao norte da Europa pelo Império Romano por resistir ao frio. E então, as mutações continuaram no norte e centro da Europa. Elas deram origem ao repolho-cabeça, que se espalhou por toda parte durante a Idade Média, e com o qual a sopa de repolho pode começar de fato. A bola dessa variedade, também chamada de cabeça, é resultado de mutações no caule que fazem as folhas crescerem em excesso, bem apertadas umas contra as outras. Mas os verdadeiros monstros são eles, a couve-flor e o brócolis, que surgiram ambos na Itália. Suas mutações estranhas vêm de uma disputa entre células-tronco no broto. Para que as flores apareçam normalmente, é preciso que os genes que as produzem se expressem e que aqueles responsáveis pelos caules fiquem inativos. Mas em couves-flor e brócolis, ambos se manifestam ao mesmo tempo numa luta pelo controle. O resultado é essa inflorescência carnuda, hipertrofiada e magnífica. Quando colhidos cedo, esses repolhos podem ser cozidos e servidos com vinagrete. Mas se você deixar a luta acontecer, as flores acabarão vencendo e sua couve-flor ou seu brócolis vai florescer, lhe dando milhares de sementes, nas quais talvez esteja escondida a próxima bizarrice, o próximo mutante. Mais ao norte, um mutante do repolho comum deu origem ao repolho roxo, cuja coloração vermelho arroxeada se deve ao acúmulo de um pigmento, a antocianina, que tem a estranha propriedade de reagir ao pH. Em solos ácidos, essa variedade de repolho é vermelho arroxeada, enquanto em solos básicos ela fica azulada. E em uma aula de química do ensino médio, seu suco serve como indicador natural de pH e permite falar sobre as reações ácido-base. Entre os séculos XVII e XVII, primeiro aparece na região de Bruxelas, o mutante que assustou todo mundo quando era criança. Com seus pequenos brotos laterais, compactos, amargos e demoníacos, que estão distribuídos em um caule principal em vez de uma única cabeça central. Pessoalmente, meu repolho favorito é um dos mais recentes, o romanesco, cuja fascinante estrutura fractal apareceu no século XIX na Itália. Como a couve-flor de que descende. Acho que é o único alimento que já comprei, não para comer, mas para olhar. Enfim, se você procura nos repolhos, o que muda o tempo todo é que em cada repolho escolhido se esconde uma busca pela mudança. Depois, se você não aprecia os repolhos, volte-se para outros mutantes, monstruosos e deliciosos, como as cucurbitáceas, que também lideram em plasticidade genética. Mas ao contrário dos repolhos, a família das abóboras tem vários ancestrais selvagens, incluindo duas superestrelas, Cucurbita pepo e Cucurbita maxima. Esta abobrinha, assim como esta abóbora, são ambas cucurbitáceas, originárias das Américas, mas vêm de duas espécies e de duas histórias diferentes. A primeira abobrinha é descendente da Cucurbita pepo. Como a maioria das abóboras, domesticadas há 10 mil anos na região de Oaxaca, no México, muito antes do feijão ou do milho. Mas foi só muito tempo depois, sob o sol da Itália, que essa variedade, a abobrinha verde, colhida precocemente, foi desenvolvida. No século XVIII, sim, antes do século XVIII, não existia abobrinha. Quanto ao segundo, ele descende da Cucurbita maxima, outra espécie domesticada nos Andes há cerca de 6 mil anos, antes de viajar em navios portugueses em direção ao Japão no século XVI, para dar ao potimarrom sua forma atual e seu leve sabor de noz, resultam, portanto, dos esforços conjuntos das populações andinas e dos agricultores do país do sol nascente. Na França, ele só é cultivado desde 1957. Hoje, existem milhares de variedades do gênero Cucurbita, abrindo caminho para mutantes realmente monstruosos, como acontece com a variedade Cucurbita maxima, Atlantic Giant, que em 2023 produziu o maior fruto já cultivado e muito provavelmente o maior fruto da história da vida na Terra, com seus 1.247 quilogramas. Em 2000, o recorde era de 517 quilogramas e em 1900 de apenas 181.
mas mais prático de levar na cesta do mercado. O pepino, por sua vez, é originário do Himalaia, onde foi domesticado no norte da Índia há mais de 3.000 anos. Ele é da família das cucurbitáceas, como cabaça e abóbora. Por muito tempo, acreditou-se que gregos e romanos já o cultivavam na antiguidade. Até que perceberam que um erro de tradução nos havia enganado, fazendo-nos confundir com o pepino armênio, que é uma estranha variedade longa de melões não adoçados, do qual ele é um primo distante. Esse pepino, por outro lado, é da mesma espécie que o pepino em conserva, ambos derivados da mesma planta selvagem. Quando esse legume chega à Europa, durante a Idade Média, através dos árabes que o plantam primeiro na Espanha, ele é muito apreciado pela nobreza. Esse legume, refrescante, mas pouco nutritivo, é amplamente cultivado nos jardins de Versalhes. A variedade que consumimos hoje surgiu apenas nos anos 50. Antes, era preciso deixar o pepino de molho para tirar o amargor. O pimentão, por sua vez, faz parte das inúmeras plantas vindas da América. E isso não é apenas a mesma espécie, mas a mesma variedade. Na verdade, é exatamente o mesmo fruto, colhido em diferentes graus de maturação. Há diversas variedades de pimentões, de tamanhos e comprimentos variados, e que não são nada além de variedades de pimentas doces, selecionadas por sua quase total ausência de capsaicina, aquela substância que arde na pimenta crua. Já os pimentões contêm uma enorme quantidade de vitamina C, 200 mg para cada 100 gris, ou seja, 3 vezes mais do que uma laranja. Aliás, foi de um pimentão que a vitamina C foi extraída pela primeira vez, em 1933, por Albert Szent-Györgyi, cujo nome eu sou incapaz de pronunciar, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1937 para Albert, não para o pimentão. Entre as estrelas americanas, encontramos um indispensável, o abacate, cuja história evolutiva está intimamente ligada à existência de animais ainda maiores do que uma cucurbita máxima. Porque antes de serem domesticados pelos humanos, na América Central, os abacates eram assim e já tinham um caroço muito grande. Vestígio de uma coevolução com a megafauna americana do Pleistoceno. Entre eles estavam, por exemplo, as preguiças gigantes, que podiam pesar quase 4 toneladas e medir 4 metros de altura, ou parentes distantes dos elefantes, como os gonfotérios, que não tinham nenhum problema em engolir esse tipo de caroço. Há cerca de 15.000 anos, grupos de humanos começaram a povoar as Américas, atravessando o Estreito de Bering, e a conviver com esses animais impressionantes por 2 a 3.000 anos. E então, saímos da era glacial, e a megafauna da qual acabamos de falar foi extinta. Normalmente, os abacateiros também teriam desaparecido rapidamente, já que as espécies capazes de espalhar suas sementes tinham sumido, mas os humanos assumiram esse papel. Eles provaram, cultivaram e domesticaram o abacate no México, Guatemala e Antilhas, escolhendo os frutos mais gordurosos, doces e resistentes. O abacate atual só amadurece após ser colhido, o que facilita a exportação. Mesmo que essa fruta seja muito apreciada em várias partes do mundo, o México continua sendo, de longe, o principal produtor mundial. Hoje, na China, ele é chamado de fruta-manteiga. E em francês, usa-se a palavra avocat, que vem do espanhol aguacate, que por sua vez vem da palavra nahuatl aguacatiul. Vocês vão me perdoar a pronúncia, que significa testículo. As palavras, assim como as espécies, evoluem e mudam sempre. Vermelho, verde, branco, não vermelho. Os rabanetes têm uma grande variedade de formas, cores e sabores, e certamente foram domesticados várias vezes na China, na Índia e no Mediterrâneo. Embora, curiosamente, o Sudeste Asiático seja a única região onde ainda existem as plantas selvagens de onde eles vieram. Na França, geralmente comemos rabanete rosado cru, mas algumas variedades são cozidas para suavizar seu sabor. Para sua informação, ao contrário do tomate, se você quiser também pode consumir as folhas, as flores, os frutos e as sementes, porque no rabanete tudo é comestível. Eu não disse gostoso, eu disse comestível. Se o gosto da beterraba está longe de agradar a todos, é em parte culpa da genética.
porque as beterrabas contêm geosmina, uma molécula produzida naturalmente por certas bactérias presentes no solo e a qual nem todo mundo é sensível. E se seus receptores olfativos são capazes de detectar a presença dessas moléculas, então é bem provável que você ache, assim como eu, que as beterrabas têm um gosto horrível de porão úmido. De qualquer forma, esse legume é um dos que foi muito além do simples espaço dos nossos pratos. Originária do Crescente Fértil, a beterraba hoje é cultivada em grande quantidade, tanto para alimentar animais de criação quanto seres humanos, e até mesmo carros, que podem rodar usando o bioetanol que elas ajudam a produzir. Mas a grande obra da beterraba, sua revolução, aconteceu na França no século XIX, quando começaram a cultivá-la para produzir açúcar, tão puro quanto o extraído da cana-de-açúcar. Essa história é tão fascinante que vou deixá-la para outro episódio. Agora, preciso falar sobre o caso interessante das verdadeiras leguminosas. Essas pequenas pérolas vegetais, com formas e cores fascinantes, merecem claramente um lugar no panteão das plantas que alimentam a humanidade, e isso em escala mundial. A gente costuma esquecer, mas as lentilhas, grão-de-bico, favas, soja e feijões acompanharam a domesticação dos cereais e a invenção da agricultura. Em todas as grandes revoluções neolíticas, as primeiras civilizações da Mesopotâmia acompanhavam os ancestrais do trigo e da cevada com lentilhas, grão-de-bico, ervilhas e favas. As do leste da Ásia cultivavam soja junto com o arroz. Na África, o lablab se enrolava no sorgo, enquanto na Mesoamérica misturavam diretamente nos campos milho, abóbora e feijão. Os mesoamericanos aproveitavam assim o poder mágico do feijão, que, como a maioria das leguminosas, abriga em suas raízes bactérias simbióticas que armazenam o nitrogênio do ar em forma de nitratos e amônio, enriquecendo assim o solo em vez de empobrecê-lo. Esse cultivo, conhecido como Três Irmãs, onde o milho oferece aos feijões trepadores um suporte para se agarrarem, e onde as abóboras cobrem o solo e permitem mantê-lo úmido e fresco, permaneceu como a técnica agrícola mais difundida nas Américas durante séculos. Na Europa, as leguminosas domesticadas na Mesopotâmia se estabeleceram rapidamente. Elas já eram encontradas há 9.000 anos na Grécia, há 7.000 anos no Vale do Ródano e há 6.000 anos nas Ilhas Britânicas. De todas as plantas trazidas das Américas para o Velho Mundo no final do século XV pela expedição de Cristóvão Colombo, os feijões, sejam eles vermelhos, pretos ou brancos, foram os mais rápidos a sair dos porões dos navios para as zonas rurais europeias. 50 anos após a primeira viagem de Colombo às Antilhas, os feijões já estavam ao lado das favas e das lentilhas nas zonas rurais francesas. Antes das batatas, também vindas da América, que só seriam adotadas 2 séculos depois. As leguminosas eram o prato dos pobres naquela época, a opulência era a carne e as flatulências eram para os miseráveis. Durante a Idade Média, lentilhas, ervilhas e favas eram ainda mais mal vistas por serem associadas à escassez de alimentos. Porque as leguminosas colhidas no ponto certo secam e se tornam quase impossíveis de apodrecer, o que é ideal para uma conservação. No inverno, sua polpa reconfortante engrossa a sopa, na falta de pedaços de carne. As leguminosas, então, eram a última coisa que a gente comia antes de morrer de fome. Daí vem a expressão, é o fim dos feijões. No iluminismo, feijões e ervilhas se tornam mais sofisticados. Os feijões imaturos, que hoje chamamos de vagem, e as ervilhas jovens, que chamamos de ervilhas frescas. São colhidos antes de amadurecer e se tornam produtos de luxo e da moda, que se gosta de comer na corte do rei com manteiga para acompanhar uma carne. Ironia da história, no século XXI, as leguminosas se tornaram populares de todas as formas. Elas são usadas para combater a fome no campo e a obesidade nas cidades. E é nas suas proteínas vegetais que nos apoiamos em grande parte para reduzir o consumo excessivo de produtos de origem animal. Enfim, muito do que temos em nossos pratos é relativamente recente, faz apenas 500 anos na França.
Mesmo para organizar o banquete de um rei, teria sido absolutamente impossível encontrar abacates, tomates, abobrinhas, pimentões, abóboras, berinjelas, vagens e endívias. Voltando ainda mais no tempo, há 1000 anos, você não podia encontrar na Europa pepinos ou couve romanesca, legumes que consumimos. Ainda hoje, você só poderia, com poucas exceções, encontrar cenouras, cebolas, echalotes, alho poró, couves, alfaces, rabanetes, beterrabas, espinafres, nabos, salsifis e pastinacas, e tubérculos como ervilhas, favas e lentilhas. Depois, é importante lembrar que, mesmo que nossas bancas pareçam estar cheias de legumes, vindos do mundo inteiro, nossos pratos não são necessariamente mais diversificados do que antigamente. Ao passar para a escala industrial e para a monocultura, perdemos uma grande diversidade biológica pelo caminho. E algumas espécies que antes eram comuns, hoje estão quase esquecidas, como a pastinaca, o tupinambo, o beldroega ou o cardo, que por muito tempo familiares, para muitos se tornaram completos desconhecidos. Na verdade, as variedades locais, pacientemente selecionadas por gerações de agricultores e adaptadas ao seu terroir, foram varridas pela padronização. Assim, por trás de cada tomate bem lisa, há a sombra de uma tomate rajada, torta, suculenta e deliciosa, que deveríamos colocar de volta no cardápio. Para concluir, gostaria de falar sobre outro papel determinante que todos esses processos de domesticação das plantas desempenharam na grande história das ciências. Foi ao hibridar ervilhas e estudar a evolução de suas cores que Gregor Mendel descobriu as leis da hereditariedade, mostrando, na segunda metade do século XIX, que existem características dominantes e outras recessivas. Muito antes de revolucionar a história da gênese da vida na Terra, Darwin, fervoroso católico, começou cautelosamente falando sobre a transformação de repolhos, maçãs e pombos. Ao longo das gerações, das seleções e dos cruzamentos, transformações que em sua época eram conhecidas por todos. É por isso que o primeiro capítulo de A Origem das Espécies se intitula Variações sob o efeito da domesticação. Nesse capítulo, Darwin mostra que um jardineiro, um agricultor ou um criador podem fazer uma espécie evoluir ao selecionar ou favorecer certos indivíduos. E se esse processo acontece na natureza lentamente, ao longo de milhões de anos, ele pode ser observado em apenas algumas colheitas em uma horta. Isso se deve a esses exemplos irrefutáveis de variações hereditárias, transmissão de características e acúmulo de diferenças. Com o passar do tempo, foi assim que Darwin trouxe a ideia radical da evolução das espécies por seleção natural, revolucionando para sempre nossa visão da vida na Terra e colocando a humanidade cara a cara com suas origens símias. Juntas, essas espécies vegetais, que foram selecionadas por seres humanos em todo o mundo, podem ser consideradas como a maior experiência de biologia evolutiva da história. E vocês, todas as noites, descascam, preparam, temperam e saboreiam essa história para fazer o jantar. Espero mesmo que vocês tenham gostado deste episódio e deixem nos comentários o nome dos seus legumes preferidos ou daqueles que vocês detestam. Ah, bem, a beterraba.